mas tem depositado, confiado nesse ministério, confiado nesse Kairos, nesse tempo do Senhor para a nossa vida. Por isso eu quero te agradecer, pedir que o Senhor, meu Deus, visite o celeiro, visite a saúde, visite a casa, visite tudo aquilo que Ele tem colocado diante do Senhor e faz o teu mover para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nesse momento eu quero te apresentar também, meu Deus, a vida, meu Deus, da nossa irmã Cláudia, meu Deus, que se dispôs a estar aqui, meu Deus, com o coração, meu Deus, alegre de poder estar sendo, meu Deus, um instrumento, uma serva, meu Deus, uma profeta do Senhor, meu Deus, para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Por isso, usa a tua filha de forma clara, precisa, fala conosco, meu Deus, que ela possa sentir a vontade, meu Deus, que ela possa ser uma atalaia, que ela possa ser uma porta-voz daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Meu Deus, eu te peço isso, e tudo isso é no nome de Jesus. Você diz? Eu desejo saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar juntamente com vocês, né? São meus irmãos, meus amigos, né? Cavamos poço e estamos bebendo da água, né? Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. O evangelista Rodrigo, a irmã Cíntia estava querendo vir também, mas pegou um sacolão. Eu conheço o evangelista, ela falando, e a irmã também, parece que trabalharam junto, alguma coisa assim. E ela ansiava estar aqui também nesta noite, né? E está aqui também a minha intercessora ali que veio comigo. Mas estamos aqui debaixo da bênção dos nossos pastores, juntamente para trazer a palavra do Senhor nesta noite. Confessar para os irmãos que essa foi uma das mensagens, assim, como é que se vou dizer, emocionante, ou que mexeu muito comigo, no momento de estudo, que eu tinha que parar, né? Porque o Espírito Santo, o Senhor, falou profundamente no meu coração, através dessa palavra, e eu parava hoje, nesta manhã, assim, houve um avivamento dentro de mim, através da palavra. Eu estava, durante a semana, estudando em Mateus 22, que falava sobre o Messias. Botei lá e estava estudando sobre o Messias. E hoje de manhã, na hora de fazer a anotação, que eu fui ver que é em Lucas 22 e 42. Mas vamos falar sobre o Messias, né? Aleluia. Lá estava falando, Jesus, né, foi perguntar, e só foi, o Senhor só incrementou o assunto do que nós vamos falar. E eu quero dizer aos irmãos que foi grande a presença do Senhor nesta manhã, através dessa palavra, que eu estava estudando outra, e de repente vim, mas uma palavra assim que nós precisamos ouvir nos dias de hoje. A igreja estão pregando muito, né? Prosperidade, estão pregando outras coisas, cura, e estão esquecendo de falar desse Jesus, de quanto ele sofreu, né? O peso da cruz. Então vamos abrir nossa Bíblia lá no capítulo de Lucas 22, e no versículo 39, vamos ler até o 46. Jesus no Monte das Oliveiras. Aleluia. Já acharam? Podemos ler? Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de grande aflição, Jesus orava com mais força ainda.
o seu suor era como gota de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e o encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E Jesus disse: por que vocês estão dormindo? Levanta-te, ore para que não seja tentado. Aleluia. E essa palavra que o Senhor nos deu, né? Eu não sei se foi o evangelista Rodrigo, se foi o pastor Rogério, foi ele, né? Essa palavra que o Senhor, profética, que o Senhor deu ao irmão, um título, né? Que fala sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus às vezes dói, né? Às vezes dói a vontade de Deus. E Jesus, ele sabia ali que era os últimos momentos, aqui no capítulo 40. E ele sabia que esse momento em que ele estava ali no Monte da Oliveira era muito importante, porque estava chegando a hora dele ser crucificado. E Jesus ali chamou Pedro, João. Foi Pedro, João e os três, né? Isso, e chamou para ir orar com ele. E ele ali subiu aquele Monte da Oliveira e deixou eles e foi estar sós com Deus. Porque o momento para ele era de não se arrepender, né? Mas ele queria era passar por esse momento, esse período ali de oração com o Pai, para que o Pai o viesse sustentar, porque ele sabia que aquele momento ia ser crucial, ia ser difícil. E ele levou os três para que ele ficasse intercedendo ali com ele, mas eu também acredito que ele levou os três para dar oportunidade também dele se encher da presença de Deus. Ali Jesus estava orando e se enchendo, se abastecendo do poder, da virtude de Deus, para que ele pudesse passar pelo momento. E ele levou também Pedro, né? Talvez ele orasse, tivesse lá com o seu rosto no pó, que nem Jesus estava, ele tinha mudado de pensamento, né? Mas eles chegaram lá, a aflição era tão grande, e eles não vigiaram e não conseguiram orar, né? E Jesus orou lá a primeira vez e voltou e falou com eles. Vocês não... Jesus sabia o que estava acontecendo e vocês não passava na cabeça dele o que ia acontecer, né? E ele estava ali dormindo, porque às vezes quando nós estamos passando por situações que nós temos que buscar, a luta às vezes é tão grande que a gente não consegue se levantar, se prostrar, mas não deixa de buscar o Senhor. Se não tem força para dobrar o joelho, ora sentado, lá no canto da tua cama, vira, leva o pensamento, porque Deus é aquele que sonda o meu pensamento, Deus é aquele que sonda o meu coração. Então não importa se você está de joelho, ou se você está no monte, aonde você está, mas vamos nos encher, vamos buscar a presença do Senhor. E Jesus pediu que eles ficassem orando, pois Jesus sabia o que deixaria eles. E Jesus não sabia qual seria a situação que eles ficariam. Se depois eles iam acreditar. Para aí, o meu Jesus é o Messias que vinha, mas agora ele foi crucificado, foi morto. E Jesus não queria que ele ficasse perdido. Jesus não queria que ele ficasse andando ao vento. Andando ao vento de um lado para outro. Jesus queria que eles se abastecessem, que eles se enchessem da presença de Deus, para que eles pudessem passar por esse momento de dificuldade. E eles precisavam se fortalecer da presença de Deus, e eles iam ser confrontados. E muitas vezes nós somos confrontados. E Jesus sabia que aqueles discípulos, eles iam ser confrontados. Ou eles iam
negar Jesus, ou eles iam sair correndo. A gente também passa por esses momentos, né? E nós temos que buscar, irmão, buscar a presença, porque é dias que nós vamos ser confrontados. Ou para, ou corre, porque nós vamos ser. Então, para a gente não correr e não negar o nome de Jesus, nós temos que nos encher da presença de Deus. Aleluia. E nesta manhã, né? E nesta noite, que nós podemos abrir o nosso coração e nos preencher. Senhor, eu preciso de um avivamento dentro de mim. Eu preciso abastecer, Senhor, de Ti. E fugir, ou negar do relacionamento com Jesus. Aquele momento que Jesus estava com Deus, que faça a Tua vontade e não a minha. Apareceu um anjo, né? Apareceu o anjo do Senhor para confortar o coração de Jesus. Apareceu o anjo. E muitas vezes a gente está tão assim, vidrada no problema, em vez de buscar a Deus, né? Estão lá, botando aquele problema na cabeça e vai de um lado para o outro, em vez de dobrar o joelho, em vez de clamar o Senhor, para que Ele venha falar aos nossos corações. Porque Jesus, quando entra em qualquer situação, não importa a situação, Ele acalma. Ele acalma. A gente sente um refrigério. Pode ser um problema maior, muito grande sobre nossas vidas. Mas quando nós colocamos o Senhor no controle, dá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Porque o Senhor está no comando, né? E Jesus, como homem, não era errado expressar seu sentimento. Ele disse: Pai, eu imagino que ele lá, Pai, eu estou com medo. Aleluia. Eu estou com medo, Pai. Mas eu não estou com medo lá do escravo na minha mão, não. Eu não estou com medo do que eu vou passar naquela cruz, não. Eu estou com medo, Pai, que eu vou ter que abraçar o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Jesus abraçou naquela cruz. Aleluia. E ali foi a maior e terrível dor que Jesus teve. Não foi a dor do escravo, não foi a dor daquela cruz, foi a dor de abraçar nossos pecados, porque ali ele sabia que quando ele abraçasse o pecado, ele ia ficar um pouquinho distante de Deus. E Jesus nunca tinha passado, nunca tinha cometido pecado nenhum. Ele nunca tinha sentido a ausência de Jesus, de Deus. Porque quando nós pecamos, Jesus não se afasta de nós. Jesus está ali, né? Filho, abre o olho. Não, não é assim. Não vai por ali. Vem por cá. Deus está ali, nos ensinando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o peso do pecado sobre meu Jesus, Ele o abraçou e Ele sabia que naquele momento Ele teria, por peso do meu pecado, do seu pecado, Ele teria que ficar um pouco distante do Pai. Porque o pecado, ele afasta nós de Deus. Por mais que você depois vai lá e peça o perdão, mas no momento que houve o pecado, a gente fica assim, perdido, né? O Pai está ali do lado. Mas o pecado, ele faz uma separação entre eu e Deus. Mas Jesus ali, ele só reafirmava o compromisso. Pai, eu não vou fugir desse momento. Eu vou estar ali. Mas me sustenta. Faça, Deus, a tua vontade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O cálice que ele falava que passa de mim, ele se referia à terrível agonia que Jesus enfrentaria. Não era apenas o horror da crucificação, mas pior que isto, a separação total do Pai que o Filho teria de experimentar. Era tomar sobre si na cruz o seu pecado e o meu pecado, o pecado da humanidade.
que tamanha dor Jesus passou, que tamanho sofrimento Jesus passou. Aleluia. E o Senhor está falando aos nossos corações: dei o meu filho para morrer por você. E você está andando de um lado por outro. Por quê? Aleluia. Eu paguei, Jesus está falando, eu paguei um alto preço por você. Aleluia. E por que estão perdidos? Deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu fazer morada. Aleluia. E que o Senhor possa estar cada dia, o Espírito Santo nos abastecendo. Não vão ficar para um lado para o outro em avivamento. Ah, tem um avivamento, nós vamos. O avivamento está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Hoje, o avivamento desceu dentro da minha casa nesta manhã. Quando eu li essa palavra, o Senhor derramou o avivamento dele dentro de mim. E que o Senhor possa derramar, irmão, dentro de cada um de nós, o avivamento. Que o Senhor venha nos sustentar, nos abastecer de uma vontade do Espírito Santo extra dentro de nós, para que nós possamos suportar os dias maus que virão sobre nossas vidas. E esses discípulos, eles estavam dormindo. Quão trágico é que muito cristão se encontra assim dormindo profundamente. Dói, irmão. Dói. Dói que a gente está lá na igreja, lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aí o irmãozinho chega tão cansado, tão distante, e não procura se achegar a Deus, não procura se chegar à palavra, não procura se chegar. Eu indo lá, tá bom. Eu levantei a minha mão, eu indo aos cultos de domingo, mas às vezes nem se abastece da palavra, né? Então isso dói dentro de nós, quando encontramos assim, crente dormindo, né? Refere a sua devoção a Cristo, o seu serviço a Ele. Então não vamos ser insensíveis ou despreparados para a obra que Cristo nos chamou. E quando o pastor Rogério, ele me convidou para estar aqui, e eu lembrei que eu fui separada no útero de uma mãe que ainda nem conhecia Jesus. E eu lembrei que Ele me separou, Ele me ungiu, Ele me nomeou para falar dEle. Então nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar. É isso que me fez estar aqui nesta noite, né? Para falar deste Jesus que morreu por mim e que morreu por você. E que o Senhor continue administrando esta palavra no coração da tua igreja, no coração de cada um de nós. E até aqui foi o que o Senhor me deu. Que o Espírito Santo continue falando a cada coração. Glória a Deus. Amado, não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Quando Deus ele deixou a vida de Jesus para nós, foi para que nós pudéssemos entender que diante deste mundo vai ter momento que Deus vai querer de você e de mim uma posição em que você tem que falar: seja feita a tua vontade, não a minha, não a minha. Pessoas vão estar dormindo do teu lado, o cenário vai estar diante de todos. Vai estar diante do esposo, ou vai estar diante da esposa, dizendo assim: olha o que vai acontecer se nós não clamarmos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus. Porque a cruz vai estar lá. A cruz vai estar lá. Deus ele não vai tirar a cruz vai estar lá. A irmã Cláudia falou aqui agora claramente que ela entendeu que Deus havia separado ela desde o ventre. Quando nós entendemos que Deus já nos separou,
Nós não podemos dizer, Senhor, fala para outro ir, manda outro, pede a outro. Não, eu tenho que fazer como Jesus. Eu vou orar, eu vou gemer, eu vou clamar, eu vou pedir. O que é que ele pediu? Me dá força, Senhor, porque é muito ruim. Tem gente que acha que é muito ruim ficar sem carro. É muito ruim ficar sem dinheiro. É muito ruim ficar sem amigo. É muito ruim ficar sem um homem, uma mulher. É muito ruim. Você não sabe o que é ruim. Tomara a Deus que eu e você não saiba. É ficar sem Deus por um segundo. Jesus estava gemendo. A nossa irmã Cláudia falou aqui. Porque ele sabia que ele ia ficar sem Deus. Por que ele ia ficar sem Deus? Porque ele olhou para você e abraçou o teu pecado. Amém, amado? Eu quero que você entenda isso, porque Deus quer colocar isso aqui, escrever, assim como Ele escreveu naquela tábua, naquela pedra, Ele quer colocar no teu coração. E todas as vezes que você olhar o cenário, você vai dizer, seja feita a vontade de Deus. Senhor, eu não consigo. É porque você não está orando. É porque você não está clamando. Porque se você clamar, o anjo vai descer, irmã Cláudia. Para dizer, o céu está com você, não para. O céu está com você, não para, diaconisa Raia. O céu está com você, evangelista. O céu está com você, irmã Cláudia. Senhor, eles estão dormindo, né? Ela está dormindo, não está entendendo que temos que clamar. Mas você faz, irmão. Dê o seu melhor diante de Deus, dizendo, Senhor, eu nunca passei por essa situação. Eu não sei o que vai ser a situação que você vai ter que passar. Mas esteja pronto. Esteja pronto para que quando você passar, as pessoas olhem para você e falem, verdadeiramente, é filho de Deus. É filho de Deus. Todos olharam para ele quando ele entregou o Espírito e é filho de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? O que Deus falou? Foi doloroso. Quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida.